Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Estamos aqui novamente para mais uma aula de educação física. Eu, professora Vanessa, e a nossa intérprete Cláudia. Olá, Cláudia, tudo certinho? A gente está aqui hoje para falar com vocês sobre o nivelamento e as práticas de aventura. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Conhecer e identificar as práticas de aventura, perceber as principais diferenças entre elas e conhecer algumas curiosidades dessas práticas. E aqui a gente já tem uma, que é o paraquedismo. A gente vai falar sobre ele depois. E qual que é a definição, então? Normalmente, são realizadas em um ambiente natural, de modo que através dessa prática haja uma interação do praticante com a natureza de um modo em geral. Então é a interação da pessoa com a natureza, com o ambiente, com o meio. As práticas corporais de aventura se diferenciam das demais modalidades esportivas devido a estarem relacionadas ao maior risco e adrenalina. Então elas têm um pouco mais de risco, e mais, consequentemente, mais adrenalina. E ela é dividida de duas formas. As práticas corporais de aventura na natureza, aqui vocês estão vendo um caiaque e ele praticando aqui na natureza, e as práticas corporais de aventuras urbanas. Aqui o parkour, ele está fazendo um movimento, com certeza saltando de um lugar para o outro. E quais são os benefícios dessas práticas? Aumenta a força muscular, diminui o risco de algumas doenças, melhorar a flexibilidade e o equilíbrio, e são estimulantes devido à adrenalina, sensação de relaxamento, por incrível que pareça, porque depois você vai ter essa sensação de relaxamento, e proporciona um aumento da autoconfiança. Então você ter mais confiança, inclusive para a vida de vocês, para resolver problemas, superar desafios e assim por diante. E a gente chega já no nosso primeiro exercício. Vamos lá. Como são divididas as práticas corporais de aventura? Tá fácil essa. Letra A, radicais e não radicais. Letra B, urbanas e suburbanas. Letra C, natureza e urbanas. Ou letra D, aventuras e competição. Vou deixar o slide para vocês tentarem responder e nós já retornamos com a resposta correta. Vamos ver a resposta correta? A correta, então, é a letra C. As práticas corporais de aventura são divididas em natureza e urbanas. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos ver primeiro o alpinismo e montanhismo.
é a prática de subir montanhas através de escaladas. Então, aqui está a imagem de uma pessoa que já escalou, já subiu, né? Então, o que é legal? Toda a questão física, o preparo que a pessoa tem que ter para subir, porque aqui a gente está, dependendo, é muito íngreme, tem dificuldade, e aí, como retribuição, a natureza devolve essa imagem linda que a gente pode ver aqui. E aqui também é um GIF, né, de uma escalada, né, dentro do alpinismo. Aqui eles estão subindo o Everest. E eu queria falar algumas coisas legais sobre o Everest com vocês. Vocês sabem que como eles estão muito extremo, frio extremo, falta oxigenação, porque como a gente vai saindo do nível do mar, vai faltando oxigenação. Você já deve ter visto às vezes quando fala, o jogo é lá em Guayaquil, e lá os jogadores sofrem por quê? Porque eles estão acima, um pouco, bem mais acima do nível do mar, e a respiração fica mais difícil. Então aqui, quando eles têm algumas bases, e muitas pessoas não conseguem retornar. Eles chegam num ponto do pico lá, ou próximo, enfim, e acabam falecendo por conta de hipotermia, vários problemas. E o que acontece? As pessoas não têm força para descer com esse corpo. Professora, mas daí fica o corpo lá? Fica, tem mais de 300 corpos que são lá, soterrados, às vezes a neve já está por cima. E para você retirar um corpo desse de lá, custa mais ou menos uns $40 mil para você tirar um corpo dali e descer com ele. Então as pessoas preferem deixar, às vezes como homenagem, né, que deixou o corpo lá, morreu, enfim. Tá? Então, para se subir, né, o Everest, precisa de um bom tempo de treinamento e estar bem instruído, inclusive. O paraquedismo é praticado por pessoas que saltam de um pequeno avião em queda livre. A velocidade que a pessoa chega nessa queda é de 200 a 350 km por hora. Pense vocês a 200 a 350 km por hora descendo. E em determinado momento, o paraquedas abre. Mas e se não abrir? Pessoal, muitas das vezes perguntam, e se eu desmaiar? O paraquedas ele tem um equipamento que quando ele chega numa determinada altitude, ele automaticamente vai abrir. Então você pode cair, né, vai descer o paraquedas, você vai chegar no chão desmaiado, pode ser. Mas isso não quer dizer que não vai abrir o seu paraquedas. Então é um esporte, por mais que as pessoas achem que não, é um esporte seguro. Óbvio que você faz um treinamento antes de saltar, toda instrução, mas é um esporte seguro. Aqui uma imagem, né, aqui tem uma vertente do paraquedismo em que eles fazem figuras no céu, essas estrelas. Então aqui é antes deles abrirem o paraquedas, eles estão formando essas figuras no ar. E ali ele é aberto e a pessoa já próximo da chegada lá do chão. O parapente, ele também é conhecido como paraglider, que é uma modalidade de voo livre, que pode ser praticado tanto para recreação quanto para competição. Então você pode praticar ele das duas formas. O paraglider, ele pode ser, o que acontece? Geralmente as pessoas vão numa montanha e abrem o equipamento e já vão aproveitar o visual. Ele pode ser assim, que é sem motor, e ele pode ser assim também, que é motorizado. O motorizado, ele sai do chão ali e já sai, daqui a pouco você já está lá no céu. Óbvio que se ele não sobe muito, por conta dos ventos e tudo mais, tem todo um estudo também em relação a isso. E eu resolvi trazer a imagem desse cara aqui, que é o cara chamado Robson. Né? Ele é um cara que gosta bastante. Essas imagens aqui são do interior do Paraná, porque eu decidi trazer para mostrar quanta beleza tem no interior do Paraná. Essa aqui em Ribeirão Claro, outra aqui em Jacarezinho, aqui a igreja, né, lá da cidade. E como o nosso Paraná é lindo e quantas belezas que a gente tem, às vezes a gente não conhece. Então, através ele faz esses passeios aí para conhecer a região. Muito legal essa modalidade. O parkour, ou a arte de deslocamento, tem como princípio mover-se de um ponto a outro o mais rápido e eficientemente possível, utilizando habilidades do corpo. Então, eu vou tentar sair de um ponto e ir para o outro o mais rápido possível e sendo habilidosa. Tá? Aqui algumas imagens para vocês terem uma ideia. Professora, já aconteceu algum acidente? Sim, né? Como a gente disse, é a questão do risco. Aconteceram acidentes, sim, alguns acidentes infelizmente trágicos, porém, na sua grande maioria,
é um esporte que, se praticado, né, com consciência e segurança, não tem perigo. Vamos para o segundo exercício. Qual prática de aventura também é conhecida como paraglider? Letra A, parkour. B, paraquedismo. C, montanhismo. Ou D, parapente. Vamos ver qual a resposta correta daqui a pouco. Vamos para a resposta correta. Então, a prática que também é conhecida, prática de aventura que também é conhecida como paraglider, é o parapente. A imagem da resposta, num lugar lindo lá, um parapente, e esse motorizado, como a gente viu na aula. Outra prática de aventura, o motocross, que é praticado em motocicletas estilo off-road, em lugares com diversos obstáculos. Então, é uma pista que tem vários obstáculos, né, subidas, descidas, e aí eles competem em círculo, né, geralmente em círculo, a modalidade de motocross. Aqui é mais uma. O piso geralmente é areia, né, é terra batida, e daí às vezes seca e ela fica dessa forma, mas eles são acostumados a praticarem nesse ambiente. Aí tem também o snowboard, que consiste em equilibrar sobre uma prancha, sobre uma superfície uma prancha sobre superfícies com neve, de encostas e montanhas. Aí aqui está a imagem de uma pessoa descendo. Geralmente é uma prancha, como se fosse, bem simples para explicar para vocês, um skate sem roda que você desce lá na neve. E, claro, você faz manobras também nessa descida.
O surf, que consiste no deslize pelas ondas do mar através de uma prancha. Então, o outro é na neve e esse vai ser nas ondas do mar. Aqui ele está dentro de um tubo, que a gente chama, que é quando a onda faz esse movimento. Vocês devem ver bastante isso nas praias do Paraná, né? Esse tubo, não vê muito. E ali, as nossas praias são muito bonitas. E ali ele, dentro desse tubo, ó, fazendo uma manobra. Ah, professora, mas ele não está se mexendo, você falou manobra. Sim, uma manobra, ele está dentro do tubo. Difícil chegar ali. Mergulho é a prática de submergir utilizando um aparato de respiração autônomo, dependente ou semidependente, ou segurando a respiração. Então, esse aparato de respiração, ele pode ser, por exemplo, o snorkel, que é o quê? Você vai ter o óculos e ali o tubo de respiração, que você vai só observar por cima. Às vezes você pode fazer um mergulho, você pode mergulhar, afundar e voltar. Tá? Então, tem aqueles equipamentos que vocês já devem ter visto também, que são aqueles que são os tubos de oxigênio, e daí você pode fazer mergulhos mais profundos. Ou então, segurando a respiração. Uma vez eu conheci um índio que ele queria caçar, ele queria pegar, era uma lagosta. E aí ele falou, não, vem, vamos comigo que eu quero mostrar como eu pego. Então ele foi e sem nada, só ele e foi. Natureza, né? Foi natural. Sumiu lá embaixo, né? Sumiu. Então, isso é um método de respiração livre, né? Vocês devem saber que quanto mais fundo a gente fica, mais o nosso tímpano vai, né? Nosso ouvido vai doendo, né? A gente costuma falar, nossa, meu ouvido está doendo. Então, quanto mais fundo a gente vai, isso aí é treinado, tá? Professora, mas como que você falou do índio que o índio desceu tanto? Treinado, de tanto ele fazer aquilo, o corpo dele foi se acostumando, se adaptando àquela realidade. Aqui, utilizando, como eu falei, os oxigênios, fundo do mar aqui. E aí tem os mergulhos com os tubarões também, ó, que bonitinho. Que amigável esse tubarãozinho, né? Claro que eles estão respeitando o seu habitat, que se não tivesse, eles também atacariam como, né, a lei da natureza. Terceiro exercício. Quais práticas corporais de aventura utilizam uma prancha? Quais dessas que vão utilizar a prancha? O snowboard e o surf, o alpinismo e o skate, o parapente e o parkour, ou o motocross e o mergulho? Qual dessas alternativas que utilizam uma prancha? Tempo para vocês responderem.
Retornamos e vamos ver a resposta correta. Então, o que utiliza a prancha é o snowboard e o surf. Então, são duas práticas de aventura que utilizam a prancha. Em ambientes diferentes, porém, utilizam. Uma coisa importante que eu quero falar com vocês é sobre o impacto ambiental dessas práticas de aventura na natureza. Então, muito dessa prática, ela tem um impacto ambiental bem grande. Eu vou falar sobre quais são eles, tá? Então, na paisagem, pela abertura e utilização de trilhas. Você passando muito por uma trilha, vocês sabem que é grama, é vegetação, então aquilo vai abrindo caminhos e isso vai afetando e vai tendo um impacto ambiental naquela região. Às vezes a gente não mensura esse impacto ambiental porque a gente não está ali, mas para a natureza tem e muito. A erosão e compactação do solo, então, também é um problema. O assoreamento de córregos e nascentes, às vezes eles mudam para que possa, por exemplo, fazer uma pista que passe por aqui. Então, eles mudam ali o percurso um pouquinho, mas esse pouquinho vai ter um impacto ambiental. A alteração e destruição da vegetação e do habitat de animais. Então, as pessoas às vezes fazem eventos, colocam umas estruturas gigantescas e acabam impactando na vida desses animais que moravam ali. A poluição, que é o barulho, o lixo, a emissão de gases, o petróleo, né, como o motocross usa, né, o petróleo, a gasolina, o combustível. E interferência social e cultural em comunidades próximas envolvidas. Às vezes tem ali uma comunidade que é impactada diretamente na prática, através da prática de aventura. Aqui é lá no Everest, para vocês terem uma ideia, eles tiram toneladas e mais toneladas de lixo todo ano. Tem uma organização que faz essa retirada todo ano, mas mesmo assim eles não dão conta. É muita coisa. Aqui vocês podem ver que tem aqueles acendedores, gás, né, que eles utilizam para respiração. Deixam tudo lá, olha só. Quero que vocês visualizem, para vocês terem uma ideia. E aí eles têm a obrigação de descerem com 8 quilos de lixo. Se eles não descem, quando eles sobem, eles deixam um cheque de $4.000 de caução. Se eles não descem com esses 8 quilos, eles têm que pagar essa multa, tá? Mesmo assim, descendo com esses 8 quilos, não dá conta, tá? E aqui, olha como fica, né, visualmente, dá para ver bem, ó, como fica lá, ficam as falhas na vegetação. Isso afeta muito o impacto ambiental em várias vidas, né, em vários aspectos, tá? Importante, cuidado com a prática. Você tem que se hidratar, tá sempre bem hidratado, bem alimentado. As roupas que você vai utilizar, você não vai fazer, né, uma caminhada com uma blusa pesada que vai fazer você suar, é perigoso ter uma hipotermia. Os equipamentos de segurança são obrigatórios até, para que você tenha essa segurança, para que não corra riscos. A proteção com relação ao filtro solar, como vocês sabem que os raios já estão ultrapassando e chegando na gente, isso é perigoso, causar um câncer, enfim. A sua saúde tem que estar em dia, não adianta você tentar fazer sem estar com uma saúde legal. E o que fica para vocês para casa? Para vocês tentarem encontrar 3 práticas corporais de aventura que podem ser realizadas nos seguintes ambientes: na terra, na água e no ar. Então eu quero 3, né, você pode mandar aí para o teu professor 3 práticas corporais de aventura que podem ser realizadas nesses ambientes. 3 na terra, 3 na água e 3 no ar. A gente viu um monte hoje, então já ficaram várias dicas para vocês. E agora eu vou deixar uma ideia para que tal vocês fazerem um acampamento aí na sua casa? Então aqui tem a barraca ali, mas às vezes não precisa nem da barraca, faz um acampamento aí em casa, assiste um filme, né? Óbvio que no acampamento oficial não vai ter um filme, mas aí na sua casa dá para fazer alguma adaptação. Beleza? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais. Agradeço a Cláudia, nossa intérprete. Muito obrigada, Cláudia. Até a próxima. E a gente se vê. Tchau, tchau.